Nos últimos anos eu mergulhei profundamente no universo dos relacionamentos. Eu li mais de 30 livros, fiz terapias, fiz cursos e apliquei métodos de meditações em mim. Tudo que eu fui me aprofundando, eu fui integrando e colocando isso em hábitos e momentos do meu dia a dia. Com isso, eu fui observando tanto o que passava em torno de mim, quanto as histórias das minhas alunas. E algo ficou muito claro para mim. O amor não é algo que acontece com sorte. Amar, hoje em dia, ao meu ver, é uma arte, é uma construção e uma escolha consciente que exige muita coragem. Nesse vídeo, eu quero te guiar por 4 livros que foram verdadeiras chaves na minha jornada e que eu passo esse conteúdo ao longo dos meus vídeos e principalmente ao longo do treinamento Reconquiste-se. Cada um deles trouxe camadas, respostas, curas, mas também mais interrogações. Eles me ajudaram a me amar melhor e, por consequência, amar o outro melhor. Sempre que alguém me manda uma mensagem pedindo uma dica de livro, eu primeiramente falo sobre esse daqui. Esse daqui é o meu queridinho, eu já li ele milhares de vezes. Ele tá todo rabiscado, todo marcado, porque esse livro mudou completamente a minha vida. Eu sou bem suspeita para falar dele. E apesar do autor ter várias contradições, o que tá escrito nesse livro me tocou profundamente, era exatamente o que eu precisava quando ele veio à minha mão. E se você está tendo contato com esse vídeo e esse livro pela primeira vez, talvez esteja na hora de você ler. Eu acredito que todo livro que chega até mim, mesmo que eu não leia na hora que ele chega, eu sinto que eles têm um papel fundamental em toda a minha vida e chegou no momento certo, né? Digamos assim. A capa já é um pouco contraditória, né? Amar e ser livre para algumas pessoas, mas quando eu li essa capa fez todo sentido, eu só não sabia ser livre e o que era ser livre. E ainda tenho essa construção sendo moldada na minha pessoa e na minha mente. Uma das coisas que ele mais toca nesse livro é sobre o propósito do relacionamento em si. Logo nas primeiras páginas, ele fala que o relacionamento, ele nos ensina a ver uma parte de nós que tentamos negar ou esconder para debaixo do tapete, porque os nossos relacionamentos são espelhos de quem nós estamos no momento. Como seria esse espelho? Esse espelho não é de quem nós somos, da nossa essência, mas do que nós estamos crendo e acreditando no momento. Então ele revela tanto as nossas partes que nós julgamos como boas, tanto as partes que nós julgamos como ruins. E cada momento e cada pessoa que cruza o nosso caminho traz uma missão para nossa alma, para o nosso ser. Normalmente a pessoa que aparece na nossa vida, que está ao nosso lado, ela traz um ensinamento que ainda precisa ser curado dentro de nós. E algumas podem vir com carinho, outra com teste, uma fusão dos dois, mas nenhuma é por acaso. E você pode estar se questionando, por que é tão difícil então relacionamentos? Mesmo quando você é solteiro, eu sei que nem sempre é fácil ser solteiro. Então deixa eu ficar solteiro aqui sozinho, porque aí vai ser tranquilo. Você ainda vai ter que se relacionar com seus pais, com seus parentes, ou amigos, ou pessoas que você não se dá tão bem. E essas dificuldades, elas trazem à tona feridas, principalmente das nossas infâncias, que não foram curadas. Eu tô falando de uma forma muito superficial aqui, ele se aprofunda em várias feridas, não só da nossa infância, mas ele fala que é principalmente da ferida com a mãe e com o pai, né? Com os nossos cuidadores, ou a figura de masculino e feminino que nós temos dentro da gente. E essas feridas que causam carência, dor, causam desconexão, você não se sente vista, amada, querida ali, vem porque nós nos desconectamos da nossa essência. No livro, ele fala muito sobre a espontaneidade, que é a nossa energia vital, que a criança tem muito. E aí, com pequenas rupturas, essa criança vai se podando e vai criando uma máscara ali. Então, um exemplo prático é quando a sua mãe falou, fecha as pernas, menina. E aí você sentiu vergonha, se sentiu machucada. E isso foi
barrando essa energia vital e você foi criando uma máscara que sente vergonha, medo, insegurança, ódio, raiva. E a paixão nesse contexto, ela vem como uma armadilha. Por quê? A paixão, ela vem tentando trazer à tona toda essa espontaneidade, todo esse fogo, só que a paixão por si só não cura as feridas. E pelo contrário, sem consciência, ela só vai aflorar os nossos monstros internos. Então, ciúmes, medo de perder, compulsão, quando você quer se apaixonar toda hora, ou medo de agradar, ou tentar agradar todo mundo. E aí vem a confusão de amor com codependência. Quando ele entra nesse ponto, eu achei muito importante dos relacionamentos codependentes. Parte de você sabe que esse relacionamento não tá te trazendo mais crescimento espiritual, emocional, você não tá mais evoluindo como pessoa, mas você se mantém nesse relacionamento por carência, medo de ficar sozinha, medo de não conseguir alcançar as coisas, ou você tá ganhando alguma coisa dentro desse relacionamento, seja atenção, afeto ou financeiro, seja o que for. É quando você chega num estado que você depende do outro para ser feliz. Ou você acha que depende do outro para ser feliz ou ganhar alguma coisa ali. E esse amor tem um preço ali, a liberdade, a nossa própria liberdade, porque a gente está barganhando, a gente está trocando coisas. Se você me der isso, eu te dou aquilo. Se você fizer isso, eu faço aquilo. É como se a gente negociasse a todo momento o amor. E aí vem um outro ponto importante que eu achei interessantíssimo nesse livro, que ele fala da importância da solidão também. Então, os relacionamentos, eles vêm e vão. Mesmo que a gente tenha um relacionamento até a nossa morte, em algum momento acaba ali. O relacionamento é como uma escola da vida. E terão momentos que a gente vai precisar da solidão e que a gente vai estar crescendo mais espiritualmente nessa solidão. E ele também fala sobre a necessidade que algumas pessoas têm, ou a vontade que algumas pessoas têm de experienciar e experimentar outros tipos e outras formas de relacionamento. E isso também cabe a ficar com outras pessoas. Eu gosto muito como não há julgamento ali. E a única exceção vem do que você sente sobre isso. Então, às vezes, você sente que já não tá mais no momento de estar nesse relacionamento. Ou você sente que é o momento de você entrar nessa relação. Você sempre vai ter que olhar para a sua ferida e para o seu interior. E aí ele usa o nome do caminho do coração. O caminho do coração é quando a gente vê que essa situação que está na nossa frente vai nos trazer crescimento espiritual. A gente não vai ficar mais repetindo dramas. É diferente de quando a gente toma uma decisão pela mente condicionada e viciada nos traumas e repetições da nossa infância. Então a gente sempre tem que caminhar com muita consciência e ouvir o nosso coração. E começarmos a escolher com base em algo ou alguém ou uma experiência que nos complete. E não que a gente esteja fugindo. Nós sabemos muito bem que tem pessoas que elas ficam pulando de galho em galho, né, digamos assim, ficando com um, ficando com outro, porque elas têm medo da intimidade. E aí elas estão fugindo de algo mais profundo. Mas às vezes, o que você precisa para ser mais profundo é conhecer outras pessoas. Talvez o que você precise para ser mais profundo para você é terminar um relacionamento. Então não tem certo ou errado. A única questão que ele coloca e ele impulsiona a gente é para se questionar do coração. O que vai fazer com que eu tenha um crescimento espiritual aqui e não caia em codependência ou fuga das minhas necessidades espirituais, emocionais. Enfim, essa é uma passagem muito breve de tudo que esse livro traz e ele deve ser estudado, degustado, porque conforme você vai lendo, você já vai tendo oportunidades na sua frente da vida para treinar tudo que ele fala ali. O segundo livro é A Comunicação Não Violenta. Esse livro está até marcado, estou lendo ele novamente. É um livro bem técnico, bem educativo, bem escolinha mesmo, assim, com didático, regrinhas, mas fundamental para os dias de hoje. Rosenberg, eu não sei se é assim que fala direito, mas ele mostra que grande parte dos conflitos dos relacionamentos não são por falta de amor, mas sim porque nós não aprendemos a nos comunicar. Nós temos muitas vezes uma comunicação distorcida. A gente ama, a gente quer estar junto, mas a forma que a gente está comunicando
machuca a outra pessoa e a nós mesmos. É como se a gente não soubesse pedir sem exigir. A gente não sabe ouvir sem se defender. E a gente não sabe dizer o que nós sentimos sem culpar ao outro. E a comunicação não violenta vem nesse caminho para sair do automático. Ela nos convida a uma nova postura, mais sensível, mais humana e mais consciente para sabermos nos expressar. Resumidamente, ele apresenta 4 passos principais. O primeiro é aprender a observar sem julgar. Um dos julgamentos mais comuns que nós fazemos é a generalização. Então, você sempre faz isso errado, você nunca me escuta. Então, ele pede pra gente nos atentar mais ao fato. Você chegou em casa às 10 horas. Você não perguntou se eu estava bem. É mais pontual e mais no momento. Em segundo lugar, ele nos ensina a nomear o que sentimos, pra gente aprender a ir além do tô mal, tô magoada e acessar um vocabulário mais rico. Estou confusa, estou com saudades, estou frustrada. Em terceiro, a gente reconhecer a nossa necessidade por trás daquele sentimento. Eu me senti frustrada que você não perguntou como eu estava hoje, pois eu esperava uma atenção, eu queria atenção naquele momento da sua parte, mas depois eu vi que você foi responder alguém do seu trabalho. Em quarto lugar, fazer um pedido claro, para você não ficar esperando que o outro adivinhe as suas necessidades e aprender a pedir com doçura, diferente de cobrar. Por exemplo, numa conversa, você topa me ouvir 10 minutinhos? Sem me interromper, deixa eu falar aqui um pouco e tirar o que tem aqui dentro de mim. Pronto. Combinado? Combinado. Só um minutinho, eu vou acender a luz porque eu acho que tá ficando muito escuro. E por mais simples que tudo isso pareça, quando a gente aprende sobre comunicação, o outro baixa a guarda com a gente. O que antes era cobrança vira convite. Então a gente está criando algo novo juntos. Nós estamos convidados a ter um relacionamento melhor. E muitas vezes, quando eu vejo minhas alunas querendo melhorar o relacionamento, elas fazem o oposto, assim como eu fazia lá no passado. Ela cobra, machuca, sempre está se comunicando de uma forma muito agressiva. E dentro do Reconquiste-se, que é o meu treinamento voltado para você, aprender a ser sua melhor amiga, seu melhor amigo, eu te ensino no bônus, a jornada do relacionamento amoroso, a comunicação assertiva. Eu pego elementos dessa comunicação não violenta e também coloco assertividade lá, porque você vai ter que aprender a falar a sua parte também, o que você vai fazer de diferente daqui para frente. E eu te ensino passo a passo, com vários exemplos, várias formas lá dentro. Se você quiser aprender mais, eu vou deixar o link aqui na descrição. Um ponto bem importante que o Rosenberg fala é que a violência na nossa fala está diretamente ligada à desconexão das nossas necessidades. Então, o autoconhecimento aparece aí novamente. Quando eu tenho clareza do que eu quero, do que eu sinto, do que eu desejo, eu consigo me expressar melhor. Eu consigo assumir a responsabilidade pelo que eu sinto e passar isso sem atacar ou ofender a outra pessoa. Esse livro me ensinou que eu tenho que ser responsável pela forma que eu me coloco, que eu falo, que eu coloco limites, com quem eu sou, e é minha responsabilidade tudo isso. Bom, os próximos 2 livros estão no meu Kindle. Esse daqui é o meu Kindle, e então eu vou deixar a foto deles aqui. No livro Casos e Casos, Repensando a Infidelidade, da psicoterapeuta Esther Perel, eu acho que é assim que fala o nome dela. Esse livro foi muito diferente para tudo que eu sentia. Para quem não sabe, eu sempre tive muito medo de traição, abandono, rejeição. Inclusive, eu escrevi um e-book que eu coloco lá, alguns métodos que eu desenvolvi, umas conversas internas que eu tive comigo mesma para sair desse medo de abandono e de rejeição. E para sair dele foi muito importante, no meu caso, a compreensão do que eu sentia, do que eu passava, do que eu estava vivendo. E estudar tudo isso foi muito importante para mim. Se você quiser saber mais sobre o e-book, eu também vou deixar aqui na descrição. Além do e-book, você também ganha uma masterclass que eu tive com as alunas do Reconquiste-se
sobre medo de traição. Lá eu falo muito sobre traição e sobre estudar esse caso, entender ele, para deixar o medo dissolver. Mas voltando ao livro, ela oferece uma análise muito profunda, provocativa, sem moralismo, ela é muito direta e reta aos pontos sobre infidelidade. E ela consegue desafiar as visões tradicionais muito bem, propondo uma compreensão mais ampla sobre esse fenômeno da traição. Primeiro, ela começa a redefinir a infidelidade. Então, ela deixa claro que não é só um ato sexual fora do casamento. Ela envolve 3 elementos principais: clandestinidade, conexão emocional e atração sexual. E esses 3 elementos juntos já compõem a infidelidade, mesmo sem haver o ato sexual em si. E ela enfatiza que muitas vezes a infidelidade é uma busca por conexão emocional, validação pessoal, novidade, atenção, algo que a pessoa que vai lá, o infiel, sente que tá faltando no relacionamento. E é muito legal porque ela argumenta que a infidelidade pode acontecer em relacionamentos felizes, em relacionamentos aparentemente bons e saudáveis. Ela desafia que relações problemáticas levam à traição e às vezes é uma busca por liberdade da própria pessoa. E ao longo de todo o livro ela vai colocando relatos de pacientes, dela que viveram situações controversas. E ela propõe que a gente veja a traição não só como uma falha moral, mas uma oportunidade para a gente entender as complexidades do desejo humano e as necessidades não atendidas dentro de um relacionamento. Ela demonstra uma profunda empatia e ela entende a dor dessa traição, mas ela coloca um ponto de vista muito importante sobre toda a construção da ideia de relacionamento que nós temos na sociedade de hoje, o quão densa é, A pessoa tem que te dar carinho, atenção, ser a melhor pessoa, ser o provedor. Você também tem que saber estar bem emocionalmente, o seu desejo, tudo. Você tem que ter um autocontrole perfeito, além de conseguir prover diversas outras coisas um para o outro. E ela propõe para a gente não enxergar mais a traição como um fim, mas como para uma oportunidade de diálogos, tanto entre as pessoas quanto em sociedade também, sobre o que nós queremos e desejamos hoje, ou o que a pessoa desejava para ela. Esse livro é muito bom. Esteja aberta na hora de ler, se você for ler. E o último livro que eu quero falar aqui é Tudo sobre Amor, da Bell Hooks. Eu sei que esse é mais conhecido. Esse é um livro que é mais um chamado para nossa consciência amorosa. Ela fala que o amor, diferente do que a nossa cultura nos ensinou, o amor não é um sentimento. E foi muito bom ler isso e ouvir alguém falando sobre isso, porque desde quando eu li o meu primeiro livro, que foi aquele Amar e Ser Livre, eu já estava compreendendo isso na prática, só não conseguia colocar em palavras. O amor é uma ação. A gente podia combinar de ver o amor agora como uma ação. E é isso que ela propõe. Uma escolha diária, um compromisso ético com o crescimento seu e do outro. E ela diz em uma das frases mais tocantes desse livro que o amor é a vontade de nutrir o crescimento espiritual seu e do outro. Então me diz, se a vontade de cultivar e continuar o crescimento espiritual, se você sente que é o momento de terminar, não é o momento de sair aí para não ficar ferindo e machucando o outro. Ou seja, não é amor se eu preciso diminuir o outro para me sentir segura. Não é amor se eu me abandono para caber na sua vida. E não é amor se eu não posso ser eu mesma, eu mesma, desde que eu saiba respeitar o outro e não cobre, machuque, desconfie da outra pessoa. E ela também critica a forma com a qual nós aprendemos sobre amor, onde o amor tinha abusos, críticas constantes, e depois acabamos reproduzindo isso no relacionamento. Sabe quando seu pai falou assim pra você: eu faço isso pelo seu bem, mas eu brigo com você, mas eu te amo, mas eu te bati, mas eu te amo, eu te menosprezei, mas eu te amo. Então a gente acaba sem querer querendo reproduzindo isso. E esse livro mais uma vez me fez questionar tudo. Eu tô amando ou tô dependendo? Eu amo essa pessoa mesmo ou eu quero provar o meu valor? Eu quero estar aqui nesse relacionamento por quê? Eu amo mesmo ou tenho medo no fundo de ficar sozinha? É um livro que ele te pede presença,
que te tira da zona de conforto e te coloca na frente de si mesma. Detalhe, te faz se pensar vários cenários da sua vida não tão legais. Esses 4 livros, apesar de estilos diferentes, eles têm algo em comum. Eles mostram que o amor não é mágica, é escolha, é construção e é consciência. E o relacionamento, ele vem e vai na nossa vida. Esses dias me perguntaram nos comentários para eu falar mais sobre relacionamentos saudáveis e fiquem tranquilas porque terá muito conteúdo sobre isso aqui ainda, mas hoje eu vejo que um relacionamento saudável ele serve para crescimento espiritual. Se ambos estão crescendo e melhorando como pessoas, sabendo respeitar a si mesmos e respeitando ao próximo, então que continue esse relacionamento. Mas se você está ficando nesse relacionamento por medo da solidão, ou está ali por carência, ou está ali porque acha que você está ganhando alguma coisa, ou simplesmente você está a todo momento desconfiando do outro e não vendo mais cenários positivos nesse relacionamento e você parou de olhar a sua vida para olhar do outro, aí você está criando um cenário muito provável de codependência. Então, a todo momento eu preciso voltar a consciência para mim, para ver se eu não estou me perdendo aos meus traumas. E se eu estiver me sentindo desconfortável, com algum medo de rejeição, de abandono, é o meu dever olhar para mim. Se eu vejo que esse relacionamento não está mais me levando para o crescimento espiritual, seja estagnado ou seja eu brigando e me sentindo carente ou cobrando essa pessoa, é o meu dever saber que ali não é mais onde eu tenho que ficar. Então hoje eu vejo isso, né, o relacionamento como crescimento. Isso não significa que o relacionamento não terá desafios. É isso, crescimento espiritual. Se eu vejo que eu tenho desafio, mas depois desse desafio eu melhorei como pessoa, eu me amo mais e eu consigo mais amar o outro para agradecer o outro por esse amor que essa pessoa está me ensinando. Espero que eu tenha sido clara agora, não sei se eu consegui ser tão clara. Mas é isso que eu vejo o relacionamento hoje em dia, é isso que eu acho de um relacionamento saudável. Eu vou desenvolver um vídeo melhor explicando as diferenças de um relacionamento saudável para um relacionamento não saudável, tóxico, né? Hoje em dia. E falar sobre esse crescimento espiritual que eu vejo nas relações. Mas esses livros mostram que o amor começa dentro da gente, que é o nosso dever olhar para nós mesmas, para as nossas dores e também, consequentemente, estudarmos e melhorarmos a nossa comunicação. E este desenvolvimento interno, este autoconhecimento é sobre olhar para as nossas sombras, curar nossas dores e nos responsabilizarmos pelas nossas relações. Esses livros me ensinaram a me colocar com mais verdade, a falar com mais gentileza, mesmo quando eu preciso ser assertiva e direta, eu consigo ser gentil. E por último, amar com mais maturidade. Eu ainda tenho um caminho muito longo pela frente, acredito que é possível sim, mas assim como você, eu também tenho os meus desafios e não me arrependo de nenhum jeito de ler esses livros. Acredito que eu só estou evoluindo mais e conseguindo passar com mais verdade o que eu acredito e vivenciar tudo isso, porque é muito interessante, conforme você vai lendo, a vida vai trazendo experiências para na prática você aprender. Aí você fala, putz, eu li isso agora, aprendi isso agora, eu vi essa aula agora e eu não coloquei em prática. E depois vem uma outra oportunidade para você melhorar e aprender de fato, né? Porque a gente aprende na prática. É por isso que eu queria trazer esses livros aqui para vocês hoje e trazer esse conteúdo. Qualquer dúvidas, questionamentos, sugestões para os próximos vídeos, por favor, deixa aqui nos comentários, deixa seu like, compartilha com quem você sente que vai precisar ou vai gostar desse conteúdo e nos vemos no próximo. Até!